Porque um dia eu escutei alguém dizer para mim que eu não sabia sentar numa mesa, que eu andava à beira do caminho. Isso me machucou muito. Só que eu disse, Senhor, como assim eu ando à beira do caminho, Senhor? Como assim eu não sei sentar numa mesa? Senhor, o que eu tenho feito esse tempo todo, Senhor? Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria estar aqui com você, com a sua família. Estar aí com você independente do horário que você está assistindo, porque eu não sei qual é o horário, mas eu sei que vai ser uma bênção. Deixa eu falar pra você, você que é a primeira vez, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, 10h30 da noite, nós temos vídeo novo para edificação da sua vida. E você que já é da casa, que alegria ter essa aliança com você toda quarta-feira. Porque, de fato, eu tenho sido muito edificada, tanto na hora da gravação, quanto depois quando eu vou assistir novamente, o Senhor fala de modos diferentes conosco. Então, vamos para mais um episódio de hoje. Eu quero que você receba comigo aqui Deus de Cleia. Ô, Glória! Saiu esse episódio, hein? Gente, quando eu fui fazer o convite para ela disse assim, mas já? Como assim? Assim mesmo? Deus? Assim, bora? Dela, bora. Eu adoro você por isso. Mas se apresenta para nós, quem é Deus de Cleia? Então, para início, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus de Cleia. Gente, não podia faltar essa frase, porque senão não seria... Você não seria. Essa é a frase da minha vida. Olha porque quando criança eu tinha aquele receio, mas por que meu nome é diferente? E assim, como? Então eu ia para os lugares na escola, era tão diferente. Até hoje, as pessoas ainda ficam impactadas. Mas é assim, isso, né? E um dia, quando eu fui encontrada pelo Senhor, Deus usou a vida de uma pessoa, de um pastor. E eu não sabia naquele momento ali, tinha toda uma igreja orando pela minha vida. Uau. Então, eu estava a trabalho e eu tentei procurar um lugar para almoçar e não conseguia. E isso foi o dia da minha conversão. Sim. E eu sempre, desde pequenininha, dizia assim, Senhor, se tu existe, prova para mim que tu existe, te mostra para mim. Eu sentava na porta de casa e eu lembro que eu fazia isso, sabe? E aí o dia que realmente o Senhor me encontrou foi único. Foi ali que surgiu, né, todo esse trocadilho. E quando esse pastor começou a conversar comigo, ele disse assim, tu tens algo dentro de ti que Deus quer te mostrar, o quanto tu és escolhida por Ele. E começa pelo teu nome. Uau. E ele disse assim, o teu nome, foi Deus que permitiu que tu tivesse esse nome, né? E eu fiquei assim, sabe? Então, quando eu realmente me deparei, eu estava ali de joelho. Isso é porque eu estou resumindo, claro, que é outras coisas, né? E eu me deparei, estava ali de joelho e só dizendo assim, é esse Jesus que eu quero. Então, quem já viveu essa experiência, quem realmente já sentiu isso, sabe o que eu estou falando? Quando tu és encontrado pelo Senhor Jesus, né? Porque não é a gente que o aceita, é Ele que verdadeiramente nos aceita. Ele que prova pra gente o quanto Ele é real e o quanto Ele é unânime na graça dele de alcançar um coração tão distante dele. Uau, mas é isso. Como tu acabou de falar, né, que existiu uma conversão, então tu não veio de berço cristão. Não vim. A minha família, né, nós fomos muito católicos. E é legal você falar de onde tu é, né? Isso. De onde é? Eu sou do Maranhão. Olha só, do Maranhão. Eu sou do Maranhão, casada com um catarinense já há uns 14 anos. Sim. E Deus uniu esses dois estados, né? Com um propósito, assim, que é do coração dele. Porque quantas coisas eu vivi lá, quanta caminhada eu tive que percorrer até entender o que é que Deus tinha falado para mim realmente. Desde quando eu saí do interior do Maranhão, que é a cidade que eu nasci, e fui para a capital morar lá um tempo sozinha. E até que Deus realmente me fez entender o que é. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do... Eu te mostrarei o que... Então, esse eu te mostrarei é a graça dele. É uma dependência mesmo, a dependência total dele. E tá hoje aqui
na cidade de Palhoça, né? Porque eu moro em São José, mas meu coração é da Palhoça. É da Palhoça, sempre foi. E Deus, assim, cada vez que passa, tem me mostrado o porquê Santa Catarina, o porquê Ele uniu. E tem sido um propósito muito debaixo da vontade dele. Uau, que maravilhoso, né? É tão interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente está num lugar e a gente não consegue mensurar os planos e os propósitos de Deus. Por exemplo, acredito que quando você estava em Maranhão, acho que nem passava na sua mente que um dia você estaria em Palhoça. Não. Né? Tipo, realmente a gente vê o fluir do Espírito Santo agindo para que nós estejamos onde estamos. Exato. Né? E que maravilhoso ouvir isso. E me fala, então, um pouquinho dessa questão que você queria e almejava aqui, mas que agora está vivendo, então. Então, lá eu sempre fui de ter curiosidade pelo Senhor, pela vida com Deus. Então, mesmo eu na Igreja Católica, eu tinha um padre, Almi, que era o nome dele, ele já falecido, mas eu sempre dizia para ele, Padre Almi, eu queria entender a Bíblia. E ele tinha muita paciência comigo. E ele, às vezes, dizia assim, tá, o que tu queres falar? O que tu quer saber? E eu, não, eu queria entender por que isso, por que aquilo, e eu sempre fui de questionar. Então, eu participava de muitas coisas dentro da Igreja Católica, né? E no decorrer disso, quando realmente eu vim para o Senhor Jesus, eu não vim tão crua. Muitas coisas eu já tinha meio que passado ali. A Bíblia, quando a gente começa a se descobrir e realmente entender pelo poder do Espírito Santo, se torna muito mais agraciada, muito mais verdade da gente conseguir caminhar. E foi nisso que eu consegui me apegar mesmo, porque as dores da nossa vida, que a gente também... não posso expor também para todo o Brasil. São tantas, né? Mas sim. Mas nos fazem realmente caminhar na pessoa dele. E aí veio o desafio da gente ser o pequeno Cristo que Jesus veio ensinar aqui na Terra, né? Que é realmente viver o que ele viveu. Perdoar quem te calunia, perdoar e viver o perdão, viver realmente fora de tudo que tu, muitas das vezes, foi ensinado a viver, que é só dentro das quatro paredes. E o fora, culto, o fora disso é diferente. Então, hoje eu entendo o porquê das minhas marcas, o porquê das minhas dores, o porquê de tudo que eu vivi. Eu entendi que era para olhar para ele, para literalmente eu estar calada, mas ele transparecer. Quando tu me convidou para estar aqui, eu disse, Senhor, o que eu vou falar de mim, minha história? Eu não tenho nada, Senhor, que eu possa falar. Mas o que eu posso dizer aqui é a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele ter me acompanhado durante toda essa trajetória da minha vida, que casada eu tô há 14 anos com o Jair, mas eu, desde os meus 19 anos, hoje com 42 anos... Ai, não é 42 nada. Então são muitas coisas vividas, principalmente no Senhor. Hoje a maior parte dos meus familiares são cristãos, em Cristo Jesus. Uma outra parte ainda está ali, mas a gente sabe que o céu, quando escolhe, não tem título, não tem religião, não tem nada. É quando Jesus diz, é assim que eu quero, é assim que vai ser e é assim que eu creio. E estão todos assim, para a graça de Deus, né? Entregue nas mãos dele. E o que eu busco dar é o meu testemunho de vida. No meu falar, no meu ser. Muitas das vezes a gente se limita para não ser um Pedro, mas eu luto muito para ser realmente. Eu digo que um dos discípulos que ninguém fala é o André, mas que eu digo, Senhor, me transforma num André. Que o André é aquele que ia lá, é aquele que levou Pedro para Jesus, é aquele que levou Filipe, é aquele que já andava com João Batista. Então, as pessoas se espelham muito nos discípulos maravilhosos que a Bíblia já fala, mas todo mundo esquece das histórias daqueles que estão nos bastidores. Então eu falo que não é a evidência, aleluia, mas é os bastidores. Então quem trabalha nos bastidores, quem está trazendo vidas para Jesus nos bastidores, isso agrada muito o coração de Deus, muito. Aleluia, é tão interessante tu falar isso, porque estamos numa geração onde, quem sabe,
a busca é pelo reconhecimento, Exato. né? Enquanto estão me aplaudindo, eu continuo fazendo. Se ninguém me aplaude, se ninguém vê, eu não vou fazer. Ou vou dar um exemplo até ridículo, né? Passei perto de um copo e não juntei. Tu não viu o copo? Por que tu não juntou? Mas se tivesse alguém olhando, tu juntaria? Exato. Né? Então, tipo assim, são coisas assim que às vezes vêm para nos confrontar, a ponto de dizer assim, eu sou cristã porque Deus está me vendo e eu quero agradá-lo, ou eu estou fazendo só para agradar pessoas e fingir que sou algo legal, né? Porque, tipo assim, tem muita questão do caráter em nós que às vezes não é moldado justamente porque não queremos. Isso. Não queremos. E às vezes a gente coloca a culpa em Satanás, coloca a culpa nas pessoas, se vitimiza. Não, muita gente culpa a Deus. Exato, o próprio Deus. Dizendo assim, Deus não me coloca em lugares, Deus não está abrindo as portas. E aí a questão é, você está pronto para que essa porta se abra? Sendo que o lugar que ele já disse que ia preparar, né, é onde está o pai dele, que é o nosso pai. João 14 fala isso, maravilhoso. Que ele veio exatamente para nos mostrar o caminho, que através dele a gente consegue fazer isso. E é tudo tão simples e a gente complica tanto. Complicamos tanto. E aí é legal que tu falou sobre os bastidores. E eu, sinceramente, eu prefiro sempre os bastidores. É muito melhor. Eu gosto muito. Eu acho tão engraçado porque uma vez, eu não sei em qual foi o atendimento, que a pessoa disse assim, porque todo mundo almeja, não sei o que, eu fiquei, não, eu não almejo, na verdade, eu faço porque eu tenho que fazer às vezes, porque é muito mais confortável não estar à vista, né? Mas é porque se a pessoa falou, quem sabe é porque isso já é algo que está no coração, né? Exato. Então, mas eu fui forjada e fui formada dentro do bastidor. Amém. E o meu marido, graças a Deus, ele é prova viva disso. Eu prefiro até do que tá. Eu só tô aqui porque um dia ele me empurrou e disse: você vai fazer o tete-a-tete. Não, e detalhe, pastora Priscila, eu já fui de viver na frente das câmeras, eu já fui de ter uma evidência, uma coisa. E um dia, essa porta, o Senhor disse claramente para mim, ele me deu um sonho, que eu via um ferrolho bem gigante, uma mão bem grande assim, fechando. E eu entendi. E eu entendi. Porque é natural. Quando, eu não sei se é pelo temperamento, por eu ser colérica. Tem sanguínea aí junto. Sim, eu sou colérica com sanguínea, né? Com certeza. Imagina, as duas coisas. Então, eu também. Então, assim, tem aquela coisa assim de que a pessoa chega, às vezes é num sorriso, numa palavra, no espontâneo da comunicação que eu tenho, isso já às vezes, né, ou assusta, ou então... Ou atrai. Das duas, uma. Mas, assim, algo que eu entendi o propósito, do porquê Deus me fez assim, do porquê essa comunicação. Porque, através desse jeito... Tipo, eu consigo entrar. Quando eu me vi um dia desses, eu tava no coração do Brejaru. Imagina, do Brejaru, né? Então, eu já tava assim, cheia de criança ao meu redor. A gente tava tudo já conversando e aquela coisa toda. E quando eu me dei conta, eu já tava ali no meio da comunidade de um jeito assim, totalmente natural. E que muitas das vezes as pessoas diziam assim, não é fácil entrar ali. Como? Por que tu entrou ali? Então, assim, é a presença do Senhor. É a presença. E se a gente carrega, e agora eu entendo o peso dessa responsabilidade, do porquê ser alegre, do porquê realmente estar sorrindo o tempo todo, mas não quer dizer que eu não já chorei muito, caí numa depressão profunda, que o Senhor me resgatou. Então eu sei o que é realmente a dor de uma mulher abandonada, a dor de uma mulher que está realmente sentindo qualquer tipo de desespero emocionalmente, porque eu já me sentia assim. Né? E quando eu entendi, eu sei que Isaías 54 fala sobre Israel, né? O Senhor e Israel. Mas quando a gente, como mulher, lê aquilo... Vem um conforto, vem um conforto pra gente. Deus é o nosso marido. O Senhor é o nosso marido, sabe? E quando a gente passa a entender isso, nós como mulheres, a gente consegue, assim, literalmente ser curada de muita coisa, ser transformada, ao ponto de realmente... fazer com que outras que estão próximas a nós entendam. Se o Senhor é o teu marido, é o teu dono, é o teu tudo, tu não vai sentir falta de nada. E o resto das coisas o Senhor vai trazendo tão naturalmente. E é surreal assim que o Senhor faz. E hoje eu vejo muito você sendo esse braço
de acolhimento, né? Tem vários cubanos que estão chegando na cidade, eu vejo você com esse amor, acolhendo eles. Como Amém. que tem sido para você fazer esse tipo de trabalho que realmente a maioria das pessoas não querem? Né? E como que é você estar nesse lugar que, tipo assim, ninguém te colocou, foi você que foi fazendo, foi automático, né? Foi fluindo. Foi uma coisa assim que nem eu sei te explicar. Eu fazia parte de uma outra comunidade, ali eles também fazem um trabalho com as pessoas refugiadas. Só que assim, houve uma situação que eu vi que foi o próprio Deus que colocou, que uma família a gente foi dar carona. E foi tão assim diferente que quando eu me vi, aquela família Deus usou para minha vida, e era exatamente o que eu precisava escutar naquele dia, porque eu estava com o coração muito triste, machucado, mas mesmo assim, né, tipo, a gente coloca aquela maquiagem e tal, e nesse dia Deus usou essa hoje minha amiga do coração, meu Deus, e quando eu me vi no meio da rua, eu estava de joelho, chorando, porque eu nunca tinha escutado o espanhol direito e nitidamente. E eu entendi. Aí eu entendi o que é o fluir do Espírito Santo nesse sentido de ouvir realmente a língua nativa do outro e tu conseguir entender. E Deus começou a me permitir ter essa sensação. E ali ela foi usada por Deus para falar o que só eu e ele tínhamos conversado, que eu não tinha falado nem pro meu esposo. Sabe? Então, ali foi algo que eu vi que o céu selou entre nós duas, né? E dali em diante, o Senhor começou a despertar no meu coração o desejo de estar orando por eles como família. Claro. E através deles, eu conheci outras cubanas que hoje já estão aqui, já estão batizadas, né? E elas, assim, não se encontravam ainda em algum lugar realmente que elas se sentissem, porque para eles lá em Cuba, a igreja era bem acolhedora, bem ativa. E eles sentiam um pouco essas questões aqui, né? Porque, na verdade, o brasileiro é gente legal e tal. Não, mas depende da região, né? Tipo, o nordestino é daquele jeito, né? Então, eu digo que eu tenho uma alma cubana, né? Hoje eu me identifico assim. E uma das pessoas que já estavam aqui na casa, que é a mãe da... Yadira? A Yadira, isso, a irmã Yadira. Então, assim, eu lembro que quando eu vi essa dificuldade de encontrar um lugar para que as meninas se encaixassem, eu pensei nela, Yadira, por favor, eu preciso que tu me ajude, porque tem uma família de cubanos e tal. E, assim, eu tô numa transição da minha vida, mas eu não quero deixar eles, né? E aí o que foi engraçado é que eu vim para Compaixão, trazendo eles para visitar, elas no caso, né? Para visitar, para se encaixarem. Eu fui fisgada pelo que o Senhor derrama sobre esse lugar, aleluia, sobre a vida do pastor Diego, sobre a tua vida. Amém. E eu lembro que eu cheguei e disse assim, meu Deus, eu sentei na TV e comecei a assistir o Tete a Tete. Todo mundo começa... Ela chama de Tetflix. Tetflix, é isso aí! Eu acho muito engraçado. Pastora, eu tô maratonando o Tetflix aqui, tá? E foi ali que eu comecei... E hoje ela tá no Tetflix, olha que benção. E foi ali que eu comecei a conhecer... Realmente, tipo assim, a tua história. Tua história me identificou muito. Quando eu vi, meu Deus, assim, o que tu passou, tu contando, assim, nos primeiros vídeos, porque, gente, quem ainda não viu, vai lá atrás. Tipo assim, ó. É diferente, não é? É diferente. Mas porque todo mundo começa, isso aqui, tipo, hoje. Não, vai lá. E aí, como uma boa... Stalker, comunicadora. Porque assim, gente, a gente tem que entender, né? Sim. E aí eu comecei. E aí beleza, eu vim pro culto, comecei a assistir o Netflix. E aí um dia eu liguei pro meu sobrinho, olha, eu queria saber se tu sabe informações sobre... os pastores que são daquela igreja, ele falou super bem, tu vai amar, e assim, ó, tu sabe que aquela música que tu vive cantando... As melhores... As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas... Ixi, meu Deus, só não posso cantar, né, porque com essa voz. E aí, eu disse, cara, é isso aí e tal, e realmente...
Eu acho que eu ajudei, na época, a viralizar um monte dessa música. Amém. Porque tudo que eu colocava, sabe? Porque realmente o coração de Deus pulsa por pessoas. Amém. E é uma coisa que a gente esquece. E eu tenho encontrado, né, aqui nesse lugar, junto com vocês. Hoje eu posso dizer que eu estou me sentindo em família. Aleluia. De verdade. Porque um dia eu escutei alguém dizer para mim que eu não sabia sentar numa mesa. E que eu andava à beira do caminho. Isso me machucou muito. Só que eu disse, Senhor, como assim eu ando à beira do caminho, Senhor? Como assim eu não sei sentar numa mesa? Senhor, o que eu tenho feito esse tempo todo, Senhor? E eu entendi que para a gente chegar a sentar numa mesa, a gente tem que passar antes pelo processo da uva de ser esmagada, para a gente ser passado pelo processo, né, de... E glória a Deus por cada coisa que eu passei. E uma das coisas nesse intervalo de tempo que Deus me consolou muito, né, nessa história toda aí, dessa transição e de eu vir para cá, foi o Salmo 12. Tanto que eu falo para os meus amigos cubanos, o Salmo 12 é o salmo da vida de vocês, porque esse salmo eu vi como resposta do Senhor para a minha vida e para a vida de vocês. E realmente, sabe, a gente passa anos da nossa vida, a gente até lê a Bíblia toda, ou lê todas as vezes as coisas, mas a gente acaba esquecendo. E aí chega um belo dia, que eu chorando na presença do Senhor, eu perguntei, Senhor, vão dizer que eu estou rachando um lugar, Senhor. Senhor, vão dizer coisas de mim, Senhor. Como assim? E antes o Senhor já tinha me dado uma palavra lá em Lucas, que realmente, assim como o Filho do Homem veio para ser moído, a gente é pequeno Cristo, a gente tem que estar preparado para as bofetadas da vida, para tudo. E glória a Deus por cada situação passada. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu vou me converter e agora vai ser só bênção, vai ser só glória. E esquecemos de quem é o nosso principal modelo mesmo. Exato. Cristo não é o modelo que nós estamos seguindo, nós somos discípulos de Jesus. Discípulos anda ali do ladinho, o discípulo é aquele que é o talmidim, né? Exato. Que vê a poeira ali do seu mestre. Então, se ele é o nosso mestre e viveu tudo o que viveu, Exato. passou por tudo o que passou, sendo Deus, quem sou eu para não passar? Né? Então, eu preciso me alegrar mesmo nas circunstâncias. Eu preciso me alegrar naquilo que o Senhor está me permitindo viver, porque é isso aqui, é o Evangelho. É a verdadeira vida, é vida na vida. É aceitar a vida como ela é. Né? E não ficar fugindo, tentando caminhos fáceis, dando um jeitinho, porque o brasileiro gosta de um jeitinho. É verdade. A nossa pátria não é aqui. Não. É o reino de Deus. Então eu preciso não mais dar jeitinho nenhum. Exato. Eu preciso fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça. Exato. Preciso me posicionar, né? Exato. Porque senão a gente vai ficar de frustração em frustração. De momentos ruins em momentos ruins. E esquece de se contemplar a vida. Exato. Como ela é. Que incrível, né? É verdade. Deixar o Senhor realmente nos moldar, né? Com as nossas dores. Vamos ler o texto de hoje? Amém. Passa voando, não falei? Vamos lá então em João 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Aleluia. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que esse texto? Esse texto é um texto que eu carrego no meu coração, porque a história da mulher samaritana, ela viveu um preconceito muito grande dentro de do contexto que ela estava ali. E os samaritanos mesmo, só por serem samaritanos, já viviam esse desprezo. Né? Esse desprezo. E o que eu acho lindo é que Jesus foi encontrar com ela, né? E Jesus, naquela conversa com ela, ele curou a alma dela. E ela, alguns dizem, né, que ela foi a primeira missionária a sair, né, falando. E eu me identifico porque foi isso que aconteceu com a minha vida, né? O Senhor, quando realmente veio ao meu encontro, e todo o processo da minha vida me fez entender que ser uma verdadeira adoradora nele não é uma placa, não é um ativismo, não é nada disso vai fazer, não são títulos,
Não é nada disso. Mas é realmente entender no Senhor que se eu estou em casa, eu estou adorando. Se eu estou lavando minha louça, eu estou adorando. Se eu estou varrendo minha casa, eu estou adorando. Ai, às vezes eu fico repetindo. Ai, Senhor, fazer tudo sem murmuração e contenda. Porque às vezes não é fácil para a gente como mulher. Então, esse versículo, ele é um versículo que me acompanha, sabe? Que eu guardei no meu coração. E a história que realmente, tanto que acho que foi a F. Hope que fez uma música, né, que traz um pouco a analogia da mulher do poço. Lindo demais. Exato. Então, assim, é algo que para mim eu carrego e onde quer que eu vá. Então, às vezes eu encontro uma pessoa que não consegue ter como ir numa igreja, né, estar num culto, e a pessoa diz assim, eu não consigo porque eu tenho minha limitação. Não, mas aqui aí eu leio esse versículo, a pessoa sabe, e Deus permite que através dessa história a pessoa entenda que não é o lugar, é a essência dentro que a gente carrega que vai fazer com que realmente a gente consiga ser esse adorador que o Senhor quer, sabe? Ser esse adorador que agrada o coração de Deus. Na essência. Na essência, exato. Aleluia. Né? Vivendo realmente o sobrenatural de Deus conforme Ele quer. Não esquecendo que a bondade e a misericórdia dele nos acompanha todos os dias. E por causa disso, essa é a graça, né, dele que faz com que a gente não é consumido todos os dias. Aleluia. Eu quero te agradecer. Obrigada. Eu que digo assim, meu Deus, muito obrigada. Ela veio até com a camiseta, gente, fora das quatro paredes aí. Porque isso aqui, ó, marcou a minha história, marcou a minha vida e tá num lugar que realmente não é só porque... Sabe quando diz assim, a igreja não é shopping? Igreja não é mesmo. só falácia, a gente realmente tem buscado realmente viver isso. Nos estudos devocionais diários. E não é fácil, né? Sai da zona de conforto, você tem que ser cristão de fato. Não é. E eu já vim com isso, eu e meu esposo, sozinhos. E muitas das vezes, as pessoas não entendem o nosso jeito. Tipo assim, de ir lá e visitar as pessoas, ir lá. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se compadecer com a dor do nosso irmão. Como é que eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro? Sabendo que alguém precisa. Sabendo que alguém está precisando. É isso mesmo. Esse é o evangelho de Jesus, né? Exatamente. E que eu e você possamos ser pequenos Cristo aqui na Terra, na cidade onde você está, independente de onde você está. Seja um missionário local, ajude sua igreja local a refletir o reino de Deus na cidade onde você está inserido, né? Porque esse é o verdadeiro evangelho. Que de fato você possa hoje fazer uma oração, isso aqui possa ter te despertado, né? Assim como hoje a Cleia ajuda tantos cubanos, você pode ter um povo que está esperando por você, não sei qual é. Às vezes é a tua própria família, é voltar para casa, às vezes é um pequeno grupo, eu não sei, mas eu sei que o Senhor já te deu a estratégia. Agora está na hora de você fazer a tua parte. Amém. Em nome de Jesus. Glória obrigada, Cleia. Obrigada, que Deus te abençoe. pastora. Que venha muito mais, né, a partir desse. E agora a gente vai começar uma nova história no Senhor juntos, em nome de Jesus. Obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores que fazem isso aqui se tornar uma realidade. E eu espero você na próxima quarta-feira no Netflix. Isso! No próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos. As melhores coisas da vida não são coisas, é andar bem descalço no teu